vídeo, nossa videoaula número 5. E antes do vídeo começar, passar os recados principais para vocês, que são: continuem em casa, se possível, dentro do que vocês conseguem fazer, saindo somente quando vocês tiverem reais aí necessidades. 2. Mantenham a carteira de vacinação de vocês completamente atualizada. Se vocês já tomaram primeira, segunda, até talvez terceira dose de vacinas, se já tomaram a da gripe, mantenham a gente atualizado pelo WhatsApp da aba, que vocês já têm. E nesse WhatsApp, mandar essa cópia ou comprovante dessa vacinação. Outra coisa importante é continuar de olho no WhatsApp por causa do processo das rematrículas. Tudo está sendo comentado via WhatsApp por status ou mandado para vocês. Qualquer dúvida, sempre via WhatsApp. Hoje, a gente vai continuar aquela questão da diagramação que a gente começou na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente fez um convite para uma live, né? Então, o que é uma live, né? Seria uma live de jogo, onde todo mundo ia jogar The Sims, aí tinha os convidados e tudo mais. Então, a gente tinha um tema e tinha um formato que a gente precisava fazer, que era um convite. A diagramação, ela vai muito além disso. Ela vai para todas as coisas que tem conteúdo de foto e texto de alguma maneira. Então, embalagens precisam de diagramação, jornais, revistas, sites, aplicativos. Aí a única coisa que vai variar um pouco é o nome do tipo de designer que trabalha com isso, mas tudo é diagramação. E lá naqueles princípios do Gestalt, eles são justamente uma maneira da gente falar de diagramação. Porque quando a gente abre um aplicativo, por exemplo, a gente vai ter grupinhos de textos. E aí a gente sabe que aquele grupo de textos, por exemplo, no iFood, quem já abriu o iFood aqui alguma vez, sabe que tem um grupo de ícones que vai representar os restaurantes que você pediu por último, que são todos aqueles que você pede com frequência. E aí embaixo vão ter outros que são os que ficam no bairro, na sua região e assim por diante, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é que o Gestalt que a gente aprendeu lá no começo, ele é um processo para a diagramação, para que você possa separar em blocos, para que você possa separar visualmente de uma maneira melhor, para que você possa ousar mais no design, né? Eu não sei se vocês já repararam, aqui eu não tenho nenhum exemplo assim para dar, mas às vezes os códigos de barra de produtos, isso aqui é um glitterzinho, às vezes eles vêm com desenho. Isso acontece bastante com produtos naturais. Às vezes o código de barras ele é uma folha. Eu já vi um que era uma patinha, que era um produto para animais, né? De coisa de cachorro e tudo mais. Então, o que isso quer dizer? Que você vai ter o código de barras, que é uma coisa que já tem a sua própria diagramação, mas que você vai fazer aquele formato de patinha de bicho, e aí você ganha um novo formato de Gestalt. Porque visualmente parece uma pata de bicho, mas é só um código de barras. Então, é isso que vocês têm que fazer, a ligação do que eu estava falando naquele vídeo para as coisas que a gente faz do dia a dia. Lógico que no caso de vocês, a gente não vai fazer só diagramação, mas é importante. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Lá no Gestalt, a gente também falou do contraste. Eu vou dar exemplo já, logo mais a gente vai ver a gravação de tela feita no Canva. Mas contraste, basicamente, é diferença, né? O contraste mais clássico é do claro com o escuro. Então, se você tem um fundo escuro, uma letra clara. Se você tem um fundo claro, uma letra escura. Por quê? Porque quando você tem baixo contraste, você tem um problema de visibilidade, que é enxergar, e de legibilidade, que é ler. Então, isso é um grande problema. Outra coisa importante, quando a gente fala de leitura e de diagramação. É muito comum a gente cometer o erro do tamanho da letra, né? Às vezes é até chato essa coisa de tamanho de letra, porque é uma pessoa que é maior, outra pessoa que é menor. Então, a gente tem que ter muito na nossa cabeça quem são as pessoas que vão receber esse conteúdo. Então, por exemplo, pessoas mais jovens
naturalmente, né, exceto por algumas situações, tem a visão melhor. Então, você usar letras menores, ou às vezes mais finas, ou até mesmo letras mais cursivas, não é um problema. Porém, quando a gente tem pessoas mais velhas, a gente já precisa começar a usar a letra um pouco maior, ou com um contraste maior, ou letras mais pesadas, que são aquelas letras mais grossas. E tudo isso com base no Gestalt lá que eu falei no primeiro vídeo. Então, são coisas que a gente só precisa observar. Ou seja, pensar no quem que vai ler, quem é a pessoa que vai ler, se vai ter como ela dar zoom, né? Zoom é a aproximação e o afastamento daquele objeto. Se ela vai ler impresso, muitas vezes quando você vai imprimir, no computador você tem que deixar a letra bem grossa, porque a impressora ela afina as letras. Esse é um processo que eu vou tentar mostrar pra vocês, talvez eu até consiga pegar algum GIF, alguma coisa exemplificando. Mas as letras, elas saem mais finas quando elas estão impressas do que elas saem no computador. Então, tudo isso precisa ser pensado. Outra coisa importante, antes da gente ir pra nossa gravação de tela, eu comentei no último vídeo, nós aqui no Ocidente, a gente tem uma ordem de leitura, né? Que é de cima para baixo. Então, a gente já começa aí. E da esquerda para a direita, que é como a gente geralmente escreve, né? Então, do topo do caderninho até a direita. Então, começa na esquerda, termina na direita. No vídeo de vocês vai estar invertido, porque a câmera tá ao contrário, né? Mas é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Só que diagramações para a internet, elas às vezes afetam a nossa visão de uma maneira diferente. E aí a gente olha no meio primeiro, ou a informação com maior cor primeiro, ou com maior destaque primeiro, e aí a gente lê quebrado, ou seja, a gente não respeita a ordem ocidental de leitura. Então, se é um texto, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Agora, se é uma postagem, um convite, alguma coisa para a internet, aí a gente precisa desmembrar e colocar onde o olho bate primeiro, entende? Então, comecem a perceber, quando vocês estão no Instagram ou no TikTok mesmo, qual é a primeira coisa que o seu olho bate. Ele olha primeiro para esse ponto da tela, porque você já está acostumado a procurar aquela informação. Por exemplo, no TikTok, o ponto onde a informação visual bate primeiro é a legenda. A maior parte das pessoas, elas veem o vídeo e já abaixa a cabeça para ler a legenda. Então, se eu tivesse que colocar alguma informação essencial, ou seja, que a pessoa tem que ler, provavelmente seria na legenda. Bem, isso é só um exemplo. Vamos lá no Canva para fazer mais exemplos. Então, o último foi um convite para uma live de jogos. Hoje a gente vai fazer outra coisa. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Se você quiser enviar a sua atividade, é só me enviar via WhatsApp com o seu nome. Vamos lá? Então, vamos lá. Estou aqui com o meu Canva aberto. Como já falei para vocês, ele salva automaticamente todas as coisas que a gente faz. Então, aqui vocês vão perceber coisas que eu já usei, materiais de aulas anteriores e assim por diante. Na nossa página inicial, ele mostra aqui os designs, opções de coisas que a gente pode editar. Aí ele tem calendário, folhas de atividades, tirinhas, tudo isso já meio que pronto, assim, né? Para que a gente comece a trabalhar. Então, quando eu falo sobre diagramação, é também sobre escolher o que vai ser postado. Então, por exemplo, aqui, né? Mapa conceitual. Vamos ver o que é. Eu clico aqui em mapa conceitual. A gente espera carregar. E aí a página vai abrir pra gente. Então, o mapa conceitual, ele basicamente é de estudos, certo? Ele é uma versão paga. Então, vamos sair daqui. Clicar aqui nesse que é grátis. Pronto. Mapa conceitual, você vai ter um tema central a ser desenvolvido. E aí, desse tema, você tem os tópicos principais aqui, tá vendo? Que você precisa trabalhar com ele. Então, usando esse exemplo, você vai ter algo no centro, que é o seu destaque. E esse algo do centro, ele é o principal neste momento. E as coisas que estão girando ao redor
são tópicos, exatamente como se você estivesse fazendo uma apresentação. Vamos voltar lá para o início do nosso Canva. Ele carrega. Vamos falar aqui um pouco de apresentações, né? Vocês que são mais velhos estão numa fase em que provavelmente os professores de vocês da escola também conhecem o Canva, né? O Canva, ele não é desconhecido, assim, pelas pessoas. Ele até é relativamente famoso. E aí, vamos lá. Você tem um tema da escola que você precisa desenvolver. Uma apresentação de ciências, às vezes uma apresentação de história, geografia, e você quer mostrar para o seu professor aí de uma maneira diferente, mais atraente, mais interessante. Você vem aqui em apresentação. Ele segue a lógica do PowerPoint, porque é uma apresentação de slides. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui esse de brainstorming, deixar carregando. Lembrando que tudo que você abre, ele vai salvando automaticamente. E aí ele vai ter alguns designs aqui, tá vendo? E aí a gente precisa desenvolver essa ideia. Então, junto com vocês, o que é importante que vocês entendam? Vamos abrir um já pronto, para que vocês vejam como funciona a lógica das diagramações. O que está em destaque, o que é maior, o que é menor. E aqui ele tem muitas coisas prontas, tá vendo? Então ele tem desde a estética mais escura, a estéticas mais claras. Claro que o tema que ele está falando em si são mais profissionais, mas aí você edita o texto, entende? Então no início, quando não se sabe diagramar, pegar algo que está ali semi-pronto, você começa a pegar a noção principalmente de espaço. Então vamos lá, eu vou pegar esse aqui de storyboard. Essa é a capa, então muito provavelmente aqui em cima você colocaria seu nome. Então vamos lá, vou colocar aqui Andressa, ok? Aqui a data eu vou deixar, storyboard eu vou trocar por diagramação. Então vamos fazer uma apresentação falando de diagramação. Lembrando que o Canva deixa que você troque as cores das coisas, então não é um problema, tá vendo? É um sticker que veio pronto, mas até aí tudo bem. Igual o bonequinho aqui, tá vendo? Veio pronto, tá aqui, tudo bem. O azul também, para ficar tudo a mesma cor. Aí, nós vamos ter esse etiquetinho aqui. Essa etiqueta, na verdade, ela é uma pequena introdução. Então, diagramação, vou colocar uma frase para introduzir o assunto. A arte de organizar. Opa, por junto. A arte de organizar textos e imagens. Ok. Então aqui eu tenho uma introdução. E tá feita a minha capa. Aí você fala, ah, mas você já pegou pronto. Tudo bem, você pode vir aqui, ó, e mudar a posição de tudo. Tá vendo? Então, data. Posso colocar meu título pra cá. Você pode fazer literalmente a edição que você acha que funciona melhor. Você pode trocar a cor. Você pode colocar os objetos em maior destaque. Tá vendo? E assim por diante. Na sequência, quando se tem uma apresentação, é importante que se tenha uma introdução. Ok? Aqui é legal que eles colocaram duas pessoas e se o seu trabalho for em grupo, aqui você já tem uma ideia, tá vendo? De como destacar a sua foto dos seus colegas. Esse é um slide bem branco, então ele deixa um espaço para respirar, né? Ele não tá lotadão de informações, ele não tá com um monte de texto gigante. Lógico que você vai respeitar aí, né? Quantos slides o seu professor pediu para que você colocasse. Aí ele tem esse falando se você já está pronto para começar. E aí ele vai passando por diversos modelos, tá vendo, ó? Com quadradinhos que você pode preencher com imagens. Ele tem esse tipo de modelo aqui,
Por exemplo, vamos supor que você está falando um trabalho de história. Então, esse trabalho de história, ele está falando especificamente sobre mitologia, né? Então, vou colocar aqui, mitologia, que é o que geralmente está aí nessa faixa etária, né? Mitologia grega. Aí, cada um desses, vocês podem pôr um tópico para falar um pouco sobre deuses diferentes, porque você vai ter tudo aqui. O que é importante na apresentação é que a apresentação ela é um apoio seu, então você tem que diagramar com conteúdos que estão te ajudando, a entender o que você quer explicar, porque você já sabe o conteúdo, só que você está com esse apoio visual. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essas diagramações, diferentonas, coloridas, elas não tem problema de serem usadas, tá vendo? Elas são bonitas. Elas só tem que encaixar na ideia que você quer passar. Se você quer que seja algo mais colorido, se você quer que seja algo mais sério, é aquilo que eu falo pra vocês sobre quem que vai assistir. Porque, por exemplo, se for algo de ciências, talvez já não combine tanto esse primeiro, que é muito colorido, muito mais artístico. Talvez você precise colocar um com uma cor assim, meio azul, um pouco mais séria. As letras são diferentes. Então, é isso que eu quero dizer para vocês sobre um controle melhor das informações. Claro, não é uma regra. Você pode fazer algo super colorido e artístico para falar de biologia, de ciência, de matemática, mas o importante é que seja visível, entende? Então, por exemplo, aqui, esse aqui fala sobre som, então fala sobre música. Se você fosse usar para falar sobre tópicos, você consegue ver os pontos principais, tá vendo? As 4 coisas que você vai precisar usar para te ajudar na sua apresentação. Entende o que eu quero dizer? Que o slide, ele tem que estar diagramado, ele tem que estar ajustado para te ajudar quando você estiver se apresentando. Então, é isso que é importante pra gente, né? Que nem tem esse aqui que é de história mesmo. Esse de história, ele tá bem diagramado. Só que ele é bem escuro, né? Esse fundo preto, ele acaba sendo muito escuro. E dependendo de onde você vai pôr, por exemplo, um projetor, alguma coisa do tipo, pode ser que não dê pra ler muito bem. Outra coisa que eu deixo de dica pra vocês, esses fundos de cor mais mesclada, que nem esse, é que esse é mesclado, mas ele é bem clarinho. Você consegue criar o contraste, tá vendo? Por quê? Você consegue pôr uma cor de letra mais escura, mas se você já quisesse trabalhar uma letra colorida, seria um problema maior, porque o fundo é muito colorido, então nenhuma letra encaixaria. Então, o problema não é ser mesclado, é a intensidade dessa cor, entende? Então, você pode fazer coisas bem coloridas, bem diferentonas, com foto, com ilustração. O importante é que encaixe com o contexto, entende? Os bonequinhos aqui falando sobre a importância de usar máscara. Essa diagramação, ela respeita aqui o espaço, tá vendo? O texto não fica pra cima do pessoal, você consegue ler. Claro que é importante ressaltar que essas apresentações que eu tô mostrando pra vocês do Canva, as letras são bem pequenas. Por quê? Porque elas têm uma ideia visual de serem assistidas no computador. Quando a gente fala de trabalho de escola, é importante a gente pensar onde isso vai ser passado, né? Vai ser passado no computador também? Vai ser passado numa tela de televisão? Então, por exemplo, esse daqui eu já usei esse fundo. A única coisa que eu fiz de diferente foi que eu deixei ele branco. Mas eu já usei esse para outras coisas. E aí eu deixei o texto preto. Eu usei esse para falar bem no começo nas apresentações. Tá até aqui nos meus designs, quer ver? Vou mostrar para vocês uma das apresentações que eu tenho. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, aqui,
uma das videoaulas para o pessoal de 11 a 13 anos foi sobre teoria das cores. E aí eu usei esse modelo de slide que tem essas manchinhas coloridas, porém eu deixei o fundo branco para melhorar a visualização. Aliás, recomendo a vocês que assistam. É a primeira videoaula do pessoal de 11 e 13 anos. Tá falando sobre cores e eu acho que é interessante vocês terem esse conhecimento, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aqui, né, via comentário, comentem, tentem fazer uma apresentação. Por exemplo, eu quero, nesse momento na escola a gente está estudando em português um determinado escritor. Então, tenta fazer um slidezinho falando sobre ele. Tenta separar as principais características sobre ele. Isso também vai ajudar vocês a estudar, não só artes digitais no sentido da diagramação, mas as coisas de escola também a fixar o seu conteúdo, ok? Então, fique em casa. Se você tiver dúvida, deixe seus comentários. E se você quiser me enviar essas apresentações, é sempre via WhatsApp com o seu nome, ok?